Olá, William. Olá, amigos da Alternativa FM 105.9. Olá, amigos do Canalizar. Olha, aproveita aí, já se inscreve no canal, curte as mensagens de fé, faz uma maratona aí para você ver que tem um monte de conteúdo para você se inspirar e também para se informar na nossa playlist do podcast. Falando em podcast, quero convidar você para nessa quinta-feira acompanhar conosco a nossa entrevista com a doutora Bárbara Aze Cortá. Ela é cirurgiã dentista e é especialista em odontopediatria. Então, vem com a gente no nosso podcast e aproveita e faz uma maratona aí também em todos os episódios que a gente tem. Não se esquece de se inscrever no canal e dar aquele like nas mensagens, tá joia? E no nosso momento de fé de hoje, quero trazer para você uma mensagem, uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essas são palavras de Jesus ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava contando que estava passando por algumas situações difíceis na sua vida e em determinado momento ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu ele dessa forma: olha, não questione muita coisa, não busque muitos porquês, os praquês, mas a minha graça te basta. E essa fraqueza que você tem, essa fraqueza da qual você está se queixando, reclamando, o meu poder vai se aperfeiçoar nela. Não reclama dela também não, porque eu te dou graça, eu te dou misericórdia. E o apóstolo Paulo deixou isso escrito para que fosse um exemplo para nós. O apóstolo Paulo fez questão de anotar isso porque ele sabia que eu e você também sofreríamos com as nossas fraquezas, questionaríamos a Deus a respeito das nossas perseguições, das nossas angústias, das nossas fraquezas em si, dos nossos tombos, quedas e tudo mais. O apóstolo Paulo era um ser humano e nem sempre foi convertido a Jesus Cristo. Então, ele falou assim, não, vai ser necessário que eu deixe isso escrito para a posteridade, porque eu vou dar exemplo para muita gente. E assim foi. E o apóstolo Paulo fazia questão sempre de mencionar, olha, a graça de Jesus basta na sua vida. Não pense você que você vai ter uma vida sem tribulação, uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, mas saiba você que acima de qualquer coisa, a graça de Jesus Cristo vai bastar para você. Isso ele quis dizer para até trazer fé aos corações. E eu te explico por quê. Porque quando nós colocamos no nosso coração, na nossa frente, no nosso alvo, que a graça do Senhor Jesus ela nos basta, todas as outras coisas que nos ocorrem são apenas acessório do principal. Exemplificando para você, o que é a graça de Jesus sobre a sua vida? A graça dele é a manifestação do próprio Filho de Deus que morreu a sua morte para te oferecer perdão e salvação ao invés de um tormento eterno. E na nossa vida aqui, a graça dele se manifesta com o arrependimento do nosso pecado e o lugar cativo aí nessa salvação. Então isso é a graça de Deus, já ter nos salvo da condenação eterna, já ter nos salvo da morte espiritual. Isso é a graça de Deus. O resto é acessório. Então a palavra de fé para você hoje é: coloca o teu primeiro olhar, coloca o teu olhar de mais importância, a tua prioridade de enxergar a graça de Deus e ela basta para você. É óbvio que Jesus ele não fez a gente para viver em sofrimento, é óbvio que ele não quer que nós aqui nessa terra vivamos nos queixando com dores, com necessidades e tudo mais. Mas, no entanto, a primeira coisa, o mais importante é a graça de Deus e a salvação da nossa alma. E o apóstolo Paulo disse, olha, isso nos basta. E o restante, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Quando você me clamar, eu estarei aí para te ajudar. Quando você precisar de um conforto, eu estarei aí para te ajudar. A presença do Espírito Santo na nossa vida é um complemento da promessa dele, da primeira promessa dele, que foi nos salvar. Então, meu amigo, tá passando por alguma situação, por alguma tribulação, eu ouso dizer, como o apóstolo Paulo falou, a graça de Jesus te basta e o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque a graça de Jesus, ela vai muito mais além desta vida. Ela nos eleva à eternidade com ele. Porque quando nossos olhos se fecharem aqui, nós alcançaremos um céu de glória, a nova Jerusalém que ele nos prometeu. Então, coloque isso como prioridade na sua vida, como fez o apóstolo Paulo. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Disse Jesus ao apóstolo Paulo e diz o Espírito Santo para você também hoje. Que assim Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.